Você já parou para pensar no que as grandes civilizações antigas sabiam que nós, hoje, simplesmente esquecemos? Entre pirâmides imponentes e templos que desafiam o tempo como se fossem imortais, encontramos vestígios de tecnologias que parecem ter sumido do mapa. Histórias de invenções engenhosas de uma época distante ecoam em ruínas e pergaminhos antigos, quase como um sussurro do passado. Hoje vamos explorar essas luzes perdidas da humanidade, mistérios que envolvem invenções incríveis que desafiam a lógica moderna e deixam até os cientistas de cabelo em pé. Embarque comigo nessa expedição e prepare-se para ter a mente expandida até as fronteiras do possível, como se estivesse no meio de um episódio de Jornada nas Estrelas Tupiniquim. Nossa jornada começa no litoral do Egito, onde a lendária Alexandria já foi um centro de conhecimento e inovação, tipo um vale do silício da antiguidade. Dominando o porto agitado, o farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não era só um cartão postal, mas também um prodígio tecnológico, tipo um celular de última geração da época. Imagine uma torre colossal, feita de blocos de mármore branco polido, com mais de 100 metros de altura, quase um prédio de 30 andares. No topo, uma chama enorme que não apagava nunca, guiava os marinheiros pelas águas traiçoeiras do Mediterrâneo, que nem as luzes da Avenida Paulista em uma noite de sábado. Mas a verdadeira mágica do farol estava nos seus espelhos. Textos antigos descrevem um conjunto de espelhos de bronze polido, tão grandes que podiam ser vistos a quilômetros de distância, como se fosse um outdoor gigante refletindo o sol. Esses espelhos não só refletiam a luz do sol durante o dia, mas também amplificavam a chama à noite, criando um feixe de luz tão forte que podia ser visto a mais de 50 quilômetros, quase como se fosse um estádio de futebol iluminado no meio do deserto. Lendas dizem que o farol de Alexandria podia até botar fogo em navios inimigos à distância, usando a força do sol, tipo um raio laser da antiguidade. Hoje, só ruínas submersas, como Atlântida, testemunham a grandeza desse passado. Nossa busca por tecnologias perdidas nos leva agora para o interior do Egito, às margens do Nilo, onde o templo de Hathor, em Dendera, guarda um enigma que intriga e desafia tudo o que sabemos sobre o passado, a misteriosa lâmpada de Dendera. Entrando nas profundezas do templo, chegamos a uma câmara subterrânea com paredes cobertas de baixos relevos que mostram cenas da mitologia egípcia, tipo um gibi em pedra. Entre deuses e faraós, um conjunto de imagens estranhas chama a atenção, figuras segurando um objeto comprido parecido com um tubo, com um filamento dentro, que lembra muito uma lâmpada moderna, daquelas que a gente usa em casa. Essa semelhança fez alguns pesquisadores pensarem que os antigos egípcios, feras em astronomia, matemática e engenharia, tipo os nossos nerds de hoje, já conheciam a eletricidade milhares de anos antes de ela ser descoberta oficialmente. Apesar de não termos provas concretas de que os egípcios usavam eletricidade para iluminar suas casas, a precisão das imagens da lâmpada de Dendera, junto com a falta de fuligem nas paredes da câmara, reforça a teoria de que algo extraordinário rolou ali. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios podiam ter criado baterias primitivas usando potes de barro, varetas de metal e líquidos ácidos, tipo suco de fruta mesmo. Será que os egípcios já sabiam tudo sobre eletricidade há milhares de anos? Saindo das areias escaldantes do Egito, nossa viagem nos leva ao coração do Império Bizantino, onde uma arma misteriosa e apavorante aterrorizou os mares por séculos, o fogo grego. Essa substância incendiária, que queimava até em cima d'água, era um segredo de Estado tão bem guardado que sua fórmula exata continua um mistério até hoje, tipo a receita secreta do Guaraná Jesus. Imagine a cena.
Navios inimigos chegando perto das muralhas de Constantinopla, confiantes na sua quantidade. De repente, labaredas de fogo saem da costa, lançadas por uns canhões de bronze chamados siphons, queimando tudo com a força do inferno, transformando navios em cinzas e espalhando o pânico entre os invasores, tipo um filme de ação. O fogo grego era uma arma revolucionária, tipo um lança-chamas da antiguidade. Sua chama, impossível de apagar com água, grudava em tudo e queimava com uma intensidade assustadora. Sua composição, guardada a 7 chaves pelos bizantinos, era conhecida só por poucos artesãos, passada de pai para filho como uma receita de família sob juramento de silêncio. Muitas teorias tentam explicar o que era o fogo grego, falando de uma mistura de petróleo, nafta, cal virgem, enxofre, resina de pinheiro e até coisas mais exóticas, tipo salitre. Seja lá o que fosse, o fogo grego deixou sua marca na história das guerras. E o farol de Alexandria, a lâmpada de Dendera e o fogo grego são só alguns exemplos das muitas luzes que iluminaram o passado da humanidade, mas acabaram se apagando com o tempo como uma vela no vento. Em todo canto do mundo, a gente encontra pistas de tecnologias e conhecimentos que parecem ter se perdido, desafiando nossa compreensão do passado e gerando mais perguntas do que respostas, tipo um enigma de escape room. Nas areias do Iraque, por exemplo, um objeto misterioso chamado Bateria de Bagdá intriga os pesquisadores há décadas. Com cerca de 2000 anos de idade, esse conjunto de vasos de barro, cilindros de cobre e barras de ferro parece uma bateria elétrica primitiva, tipo uma pilha Duracell da antiguidade. Em Salisbury Plain, na Inglaterra, o círculo de pedras gigantes de Stonehenge continua um mistério para arqueólogos e astrônomos. Construído há uns 5000 anos, o monumento se alinha perfeitamente com os solstícios de verão e inverno, mostrando que eles manjavam dos ciclos celestes, tipo um observatório astronômico a céu aberto. Nas Américas, as ruínas de cidades maias como Tikal e Chichén Itzá revelam uma civilização que dominava matemática, astronomia e engenharia. Os maias criaram uma escrita complexa, um calendário preciso e construíram pirâmides enormes que funcionavam como templos e observatórios, tipo um planetário do Ibirapuera da época. O que aconteceu com todo esse conhecimento? Como ele se perdeu? E assim termina nossa jornada pelas luzes perdidas da humanidade. Do farol colossal de Alexandria ao fogo misterioso de Bizâncio, vimos como civilizações antigas conseguiram feitos tecnológicos que desafiam o tempo e a imaginação. Tipo um filme de ficção científica histórico, tecnologias que poderiam mudar o mundo moderno sumiram no tempo, esperando para serem redescobertas como um tesouro perdido. E você? Acredita que ainda existem segredos escondidos na história da humanidade? Que mistérios o passado ainda guarda, esperando para serem revelados, como um episódio inédito de Detetives do Prédio Azul?